Ok, pessoal, um videozinho rápido para a gente falar sobre declaração de óbito. Algumas peculiaridades da Covid-19 fizeram com que eu precisasse preparar esse vídeo, uma vez que a gente tem e continuará tendo, infelizmente, uma frequência grande de óbitos constatados. O Ministério da Saúde ele divulgou esse documento que traz orientações sobre o preenchimento da DO. Né? A primeira coisa o preenchimento é de responsabilidade do médico, a gente não deve delegar para ninguém o preenchimento dela, ou caso a gente precise que alguém preencha a declaração de óbito, ela deverá ser feita antes da assinatura do médico. Então você pode pedir para, por exemplo, a assistência social preencher os dados referentes à ocupação, à escolaridade, coisas que a gente não consegue encontrar no documento, mas eu recomendo fortemente que a gente só preencha a declaração de óbito de posse de uma cópia do documento, para que a gente não erre dados importantes como nome da mãe, do pai e até número de documentação, data de nascimento, porque isso traz um transtorno enorme para a família quando é preciso retificar essa declaração de óbito. A terminologia oficial é Covid-19, a gente não deve colocar nada relacionado a coronavírus, tá? Covid-19 é a doença provocada pelo coronavírus, então a gente deve usar essa terminologia. E lembrar o seguinte, quando a gente preenche a declaração de óbito lá no campo 5, né, onde a gente vai colocar as causas de óbito, a gente não deve informar o código da doença. Por que isso? Porque as secretarias municipais e estaduais de saúde ela têm profissionais treinados para isso, são os chamados codificadores. Esses profissionais eles avaliam o que a gente escreveu ou descreveu como causas do óbito e vai ali encontrar um CID relacionado para cada um deles, tá certo? Então preenche a declaração de óbito, coloca as causas do óbito, coloca o tempo para cada causa, mas o CID não precisa informar. Uma coisa que tem acontecido é o seguinte: no momento do óbito, o paciente ainda não tinha um exame laboratorial confirmando ou afastando a possibilidade de Covid. Então, é permitido, tá? O Ministério da Saúde traz isso em documentação, é permitido a gente registrar o termo suspeito de Covid na parte 1. Isso não traz nenhum óbice para o médico, tá certo? Isso tem o objetivo de captar o maior número possíveis de óbitos suspeitos, tá, pela doença, e a atribuição de confirmar ou de negar, né, descartar o diagnóstico de Covid, ela fica a critério das secretarias de saúde, das secretarias municipais e estaduais, certo? Então, é possível colocar o termo suspeita de Covid na parte 1 desse campo 5 aqui da declaração de óbito. Vejam, vamos trazer aqui 3 exemplos. Tá? Esse primeiro exemplo é o mais simples, é um caso confirmado. Então, a gente tem um homem de 45 anos que é hipertenso e obeso e foi admitido no hospital com infecção respiratória aguda, provocada por uma pneumonia, quer dizer, que evoluiu para pneumonia e depois para insuficiência respiratória aguda. Bom, como chegou em tempo o diagnóstico de Covid, né, o sorológico ou o SWAB, a Covid entra como causa. Então tá lá, Covid na letra D, né, que provocou infecção respiratória aguda, depois uma pneumonia e por fim uma insuficiência respiratória aguda. Cada um desses itens, cada um desses campos, para cada doença, um tempo, né, estimado, o tempo aproximado entre o início da doença e o óbito. Então, Covid-19, 10 dias, infecção respiratória aguda, 3 dias, pneumonia, 2 dias, e por fim, a insuficiência respiratória aguda que apareceu horas antes do óbito. Tá? Como ele era hipertenso e diabético, então a gente tem que registrar aqui as comorbidades, hipertensão e obesidade, tá certo? Esse é um caso simples, é um caso confirmado, né? Então, lembrar que o campo aqui, ao lado do tempo de início dos sintomas, a gente não precisa preencher com o CID. Né? Um outro caso aqui, um caso suspeito, essa é uma novidade que a gente tem, né, trazida por esses documentos do Ministério da Saúde, essas orientações do Ministério da Saúde, que é a possibilidade de você colocar como consequência suspeita de Covid-19. Tá?
Então, se tem um paciente com um quadro clínico compatível, que está internado no andar de Covid, que teve o swab coletado, que teve exames de sangue coletados, porque era suspeito, então lá na causa de morte a gente pode colocar, ao invés de Covid, a gente coloca suspeito de Covid ou suspeita de Covid-19. Então, aqui também um paciente que entrou com a suspeita, antes de confirmar, ele evoluiu para o óbito, por quê? Porque teve uma insuficiência respiratória aguda e em seguida uma síndrome respiratória aguda grave. Então, cada uma delas com um tempo definido, tá? Entre o início dos sintomas e o dia do óbito. E lá embaixo também, como comorbidade registrada diabetes tipo 2, porque se tratava de um paciente diabético. Então, notem que o código CID também não é necessário, ele não deve ser preenchido. Uma outra situação, que é quando a gente tem um paciente que tem Covid-19, mas que a causa morte não foi a doença Covid-19. Nesse caso específico aqui, um homem que estava em quarentena porque tinha o diagnóstico confirmado de Covid-19, sofreu uma queda por escorregão dentro do banheiro e, e foi encaminhado ao pronto-socorro por conta dessa queda, e essa queda levou a um TCE que posteriormente levou ao óbito. Então, a Covid não foi a causa do óbito, não foi a causa imediata do óbito, mas ela pode ter contribuído, né? Ou era uma causa subjacente. Então, a gente vai colocar ela na parte 2 da declaração de óbito, tá certo? Como uma causa subjacente. Então, são essas as orientações que a gente gostaria de passar e eu continuo disponível pelo WhatsApp para qualquer dúvida, vocês podem me procurar, por gentileza.